já ouvi falar que a pessoa que não está bem com a mãe, ela não prospera na vida. Fato. É verdade? Fato. Fato. Então, assim, vamos pegar esse nosso exemplo, essa nossa imagem, e tem lá aquela mãe ruim. Aquela mãe, como é que é? Tem mães abusivas, né? A gente sabe que existem mães abusivas. Isso é real, isso existe. Por ela ser uma mãe abusiva, ela deixou de ser mãe? Não. E como é que fica? Os filhos, eles sofrem muito quando existe uma mãe abusiva, porque ela usa os filhos, os sentimentos deles, usa toda a realidade, a experiência para vantagem própria. É uma doença, gente. Mãe abusiva é uma doença. É uma doença mental. Então pensa que eu estou falando de algo que é muito complicado. Para quem está experienciando a realidade, a pessoa não tem com a mãe abusiva uma relação de proteção. Muitas vezes ela precisa ser protegida dessa mãe. Grande parte das vezes. Ainda assim ela é mãe. E aí eu venho e concordo com você e digo, mas como é que fica? Como é que vai ficar essa pessoa em relação à mãe depois para a prosperidade na vida? Então, basta não ter uma mãe e ainda vai ter uma vida de miséria, de limitação, de dificuldades. Como é que fica isso, né? Eu até vou trazer uma história real. Essa história foi contada, foi relatada pela doutora Ana Cláudia Arantes. Ela é uma médica e ela trabalha com cuidados paliativos. Chegou a mãe com a filha no hospital dela em São Paulo. E essa mãe, quando chegou no trato com a filha, ela era muito agressiva. Ela tratava de forma agressiva a filha, seja pela oralidade, pelo verbo, seja na demonstração de afeto, seja pelo olhar. Ela era muito seca, ela era uma pessoa muito difícil de conviver, mas a filha, então, tinha assim maiores dificuldades. E a filha chegou com a mãe e assim, era como se ela não percebesse tudo isso. Ela tratava a mãe, eu não vou lembrar das iniciais, o nome delas, ela tratava a mãe como eu trato a mim, sabe? Uma mãe comum, não vamos dizer mãe normal, mãe comum. E o tempo foi passando, essa mãe continuou viva lá no período, precisando dos cuidados. A própria equipe da doutora começou a ter uma rejeição em relação à mãe. Nossa! Porque o trato que ela fazia com a filha era bem ruim. E a filha ia todo dia, e sempre do mesmo jeito. Aí a filha começou a compartilhar a história dela. Que ela era a caçula, sei lá, a terceira ou quarta filha, que todos os filhos a mãe já tinha dado, a mãe teve os filhos e deu, e que a mãe ficou com ela porque ela era estrábica. E assim, isso veio, a doutora veio a saber, não se sabe exatamente se foi a mãe ou se foi a filha que contou. E a mãe achava que a filha não ia servir para nada, não ia dar, ninguém nem ia querer. Então a mãe ficou com a filha para ter de empregada, para ter alguém de empregada. Nossa. E isso foi. E a filha foi se relacionando com a mãe dessa forma. O que acontece é que a filha, em um determinado ponto da vida dela, conheceu um homem, se relacionou com ele e foi viver a vida dela. Casou, teve filhos, constituiu a família dela. Ainda assim, nunca abandonou a mãe. Sempre ia lá, visitava, conversava, aquela coisa. Sempre sendo tratada do mesmo jeitinho pela mãe. Certo. Aí, quando numa dessas visitas a filha percebeu que a mãe estava muito doente, insistiu para levá-la ao hospital. Daí descobriram que ela tinha uma perna gangrenada, tinha um câncer, enfim, estava numa situação já bem adiantada. E daí a filha acompanhou a mãe até o hospital. Então, essa filha sofreu tudo aquilo que a gente... Tudo aquilo, eu não sei, né, gente? Porque esse tudo aquilo abrange tudo. E não é tudo aquilo, mas muito do que a gente conhece de uma mãe que está fora dos padrões considerados normais ou disponíveis para nós, aqui na nossa cultura, na nossa sociedade. Essa filha precisou parar de ir todos os dias no hospital, porque o marido dela começou a dizer, olha, está dando atendimento demais, atendendo demais a sua mãe, então a gente vai se separar, porque afinal de contas, se a tua mãe vale mais que a gente. Ixi. E aí a filha precisou dar um tempo. Passou uns dias, a mãe percebeu que a filha não estava indo, perguntou para a doutora e disse para a doutora, ligue para minha filha que eu quero ela aqui.
Aí a doutora Ana Cláudia perguntou para ela, só quer falar com ela? Não, diga para ela trazer arroz doce. A doutora Cláudia ligou para a filha e a filha disse assim, doutora, não brinca. A minha mãe quer falar comigo, doutora? Não estou acreditando. Uma hora depois, disse que a filha estava lá no hospital, um arroz doce todo cheiroso, todo bonito, todo fresquinho, estava alimentando a mãe, as duas estavam conversando de uma forma como nunca tinha sido visto. E a morte dessa mãe foi uma das mortes mais lindas, diz a doutora, que ela pôde participar. E naquele abraço final que ela deu para a filha depois que a mãe já tinha morrido, ela percebeu que a filha estava indo inteira, completa para a vida. Nossa, que lição, Sheila. Lição, né? Muito legal. Vamos trazer outro exemplo. Não tenho mais contato com a minha mãe. Isso muda a influência dela na minha vida? Não muda e fica até mais forte. Ou seja, não adianta fugir, tá? Ou seja, veja esse exemplo há pouco da história. Você não vai tomar a mãe do jeito que ela é, as chances de você ficar igualzinha são muito grandes. A mãe que ela se queixa da realidade que ela tem, porém ela não larga o osso. Quantas mães são assim? Ah, porque o teu irmão faz isso, o teu irmão faz aquilo, não é capaz de fazer uma comida, não é capaz de arrumar a cama, não sei o que, não sei o que. Mas quando esse filho ele começa a andar com as próprias pernas, ela começa a se desidentificar com o papel dela. Sim. E aí vem o sentimento de culpa, Sheila. Sim. Como assim? Gente, mãe é um caso, é uma caixinha de surpresa. Quando a mãe diz assim pro filho, vai, eu quero muito que você faça essa faculdade, vai, pode ir. Eu te abençoo, eu deixo você, eu concordo com você. O filho não vai saber, gente. Se não é de verdade, se não é real. O filho sabe, cada filho sabe o que está vindo da mãe, de forma de energia, de sentimento, de vibração, de voz. Minha mãe nunca foi de bater, nada disso, ai, dar bronca, castigo, nada. Mas era um olhar, aquele olhar assim, ó, ela sabe, até hoje. Ela não se dá o trabalho de virar o rosto, é de lado assim, ó. Ela só olha e a gente já até murcha, assim. Hoje murcha. Lá atrás saía correndo, né? Então, quando a gente quer que o filho fique bem, o que a mãe vai fazer, né? Como é que fica a postura? Porque ela pode agir aqui nesse nosso grande sistema de mãe, ela vai agir de diversas formas. Mas como é que fica? Como é que eu vou olhar para aquela criatura que eu pus no mundo? Seja ela na idade que estiver, e vou olhar para que ela possa crescer e se desenvolver na vida dela sem a minha tutela. Então, gente, o segredo da mãe, e aí o da mãe, é confiar. Confiar no filho. Sabe, confiar. Ele tem condições. Ah, ele resolveu fazer esse salto aqui, sei lá, ele resolveu pular do banco quando criança. Ele resolveu, claro, gente, quando criança a gente vai sempre olhar com limitação, para ver se não é uma coisa muito maior, né? Sim, é. Mas assim, quando eles querem fazer alguma coisa, é confiar. É confiar na capacidade do filho. Orientar, rezar, porque mãe faz isso sim, acender vela, a mãe faz isso, torcer, a mãe faz de tudo que for possível, mas deixar a limitação, não fica preocupada. A preocupação da mãe com o filho, quando ela existe, a mãe tem que olhar para dentro dela. Calma lá, eu estou tão preocupada com o meu filho, muito preocupada. Por quê? Eu não confio que ele dá conta? Mas se eu não confio que ele dá conta, lá na idade dele, de acordo com o que ele vai fazer, eu não confio porque eu acho ele incapaz para a vida? E às vezes o filho, ele nem consegue ter consciência e colocar isso em palavras, mas a sensação que ele tem é de impotência. Essa energia da mãe é imediata, gente. Ela não vai correr para atingir o filho. A mãe está aqui, o filho sente. Quando eu falo para Laura assim, tá bom, Laura, então vai
Vai, Laura, desce então. Aí ela não vai. É como se dissesse, não vai, acabou. Não vai, Mas aí eu vejo que ela trava, assim, sabe? Tipo, e ela não vai. Aí, né, você pode me perguntar, você que está aí do outro lado. Então tá, se a mãe está preocupada, se a mãe emana isso, o filho fica preso eternamente? Porque já que é uma relação tão íntima, tão desde sempre, tão forte, será que o filho fica? Não. Como que o filho faz? O filho continua mantendo a mãe, sempre mãe e pai, tá, gente? Mas como a gente tá falando de mãe, aqui, no lugar dela, toma essa mãe, assume, olha, pega, agradece, tira, sabe? Toma tudo que vem deles, o que vem de bom, o que vem de ruim, toma tudo. Isso é meu também, mãe, que bom, você faz assim, eu faço também, ai que bom. Toma isso, pleno disso, forte disso. Ai, vai respirar com tudo isso, vai assumir tudo isso, e aí ele vai, apesar da preocupação da mãe, curtir a vida dele e fazer o que tem que ser feito. Mãe é algo tão grande, tão impactante na nossa vida, nós enquanto filhos, e depois a gente enquanto mãe, que o Bert Hellinger, ele é bárbaro, o Bert Hellinger, ele fez milhares de constelações, e eu trouxe aqui a última obra que ele fez, né? Que é o meu trabalho, minha vida, que agora ele faleceu ano passado, essa obra foi feita durante o ano anterior. E ele nos traz algo, gente, que eu acho assim que é uma lição de vida, né? Porque vamos pensar quem é Bert Hellinger. É o criador da constelação familiar, como a gente conhece. Então tá, ele fez milhares de constelações, ele trabalhou muito a mãe. Acontece que eu vou ler um parágrafo para vocês. Mesmo reconhecendo a importância que minha mãe tivera para mim, eu ainda não estava em total harmonia com ela, sobretudo ao chegar à idade avançada. Muitas vezes sentia-me invadido pela tristeza e pelo abandono, quando pensava que meu irmão devia ter sido preferido dela. Em um sábado, poucas semanas antes do meu aniversário de 92 anos, Nossa, fui novamente acometido por esse sentimento. Então, Sophie, a esposa, me disse, venha, vamos constelar isso. Aos 92 anos, gente. ai, Sheila, que caminho longo que a gente tem, né? Que Pra caminho. cura de algumas coisas. Mas você acha, não sei se no livro ele cita isso, você acha que ele negou esse sentimento durante toda a vida dele? De alguma forma ele não quis olhar para isso? Ou ele se deparou de novo, né? Novamente, aos 92 anos? Eu acho que foi isso. Ele se deparou com uma pontinha lá que despertou toda aquela dor. Então aquilo ali ainda fica. Então às vezes a gente pensa que essa relação de mãe é algo que você faz uma constelação ou você faz um processo e tá tudo certo. Ai, Sheila, ficaria o dia inteiro aqui, ó, Sheila. Que delícia, que delícia. E assim, você traz o assunto de forma tão simples. Legal, obrigada, Sheila. Espero que vocês tenham gostado, viu? A gente se vê na próxima entrevista. Tchau. Tchau, tchau.